2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, que fala sobre Salomão, né? Que ele orou ao nosso Deus. Uma noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Naquele tempo, o povo de Deus fazia sacrifícios a oferecer ao nosso Deus. Mas Deus não quer, isso é naquele tempo, no tempo passado. No tempo de hoje, se nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência da nossa parte. E quando Deus falou que ouviu a oração de Salomão, então, gente, quando nós fazemos a nossa oração perante o nosso Deus, que foi o que Salomão fez, Deus falou para ele: olha, se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que não acabem com todas suas, para que acabem, né, com todas suas colheitas, ou se eu enviar uma praga. Então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações. Gente, então se nós estivermos passando em apuros, com uma enfermidade, desempregado, com um filho enfermo, com um conhecido nosso enfermo, uma causa nossa que só Deus pode resolver, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós fizermos a vontade de Deus, nos humilharmos perante Ele, Ele virá ao nosso socorro. E Deus faz milagres na nossa vida e na vida de qualquer um que se humilhar perante Ele. Os milagres que Deus faz é porque nós humilhamos perante o nosso Deus. Nós estamos reconhecendo que nós não somos nada diante de Deus e que nós precisamos de Deus a toda hora enquanto estivermos vivos. Ele nos ouvirá, mas nós temos que nos arrepender da maneira a qual nós estamos vivendo, que não está agradando ao nosso Deus. Às vezes a gente fala palavrão, gente, a pior coisa que tem é o palavrão. O palavrão, ele não deixa as bênçãos de Deus entrar na nossa vida, na nossa casa. Ele atrapalha a vida dos nossos familiares, a nossa vida, a vida espiritual, a vida material. Às vezes, algum erro que nós cometemos não agrada aos olhos de Deus. Para a nossa oração ser ouvida, nós temos que nos humilhar, nos arrepender dos nossos pecados. Ou seja, algum erro em nós que não está agradando a Deus faz com que a nossa oração seja retida. Porque Deus é bom, o erro está em nós. Nunca o erro está em Deus, porque Deus é perfeito, Deus é sabedoria. Tudo que Ele faz é perfeição. Muitas das vezes nós erramos porque nós entendemos errado o querer de Deus. Aquele que busca a Deus sabe como agir, sabe o que fazer. A mulher sabe como se vestir.
Nós devemos ser respeitosos, andar em comunhão. Isso não quer dizer santidade, porque santos nós não vamos ser na face da terra. Mas, se nós queremos receber uma benção da mão de Deus, um milagre, é debaixo de oração, de humilhação, pedindo a Deus que ouça a voz do nosso clamor, e nós vamos nos limpando daquilo que não agrada ao nosso Deus, pedindo forças para Deus nos limpar daquilo que está atrapalhando a nossa vida espiritual e material. Às vezes nós nos sentimos fracos espiritualmente. Por quê? Porque algo em nós não está agradando aos olhos de Deus. Isso não quer dizer que nós, gente, somos ruins. Isso quer dizer que nós somos humanos, imperfeitos e estamos sujeitos a cometer erros. Mas se nós pararmos para pensar e buscar a Deus, Deus vai nos mostrar aquilo que está impedindo que a nossa oração seja ouvida, que está impedindo que Deus faça um grande movimento na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Não porque Deus é ruim, se alguma coisa acontece de ruim na nossa vida, não é porque Deus é ruim, porque Deus é bom. Mas algo não deu certo, não foi porque Deus é ruim. A culpa está em nós mesmos, o erro é nosso mesmo, e nós temos responsabilidade sobre nossos erros. Não devemos jogar a culpa em nosso Deus, porque Deus não faz nada ruim, gente. Eu já ouvi falar, fulano foi para tal igreja, morreu de câncer. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você servir a Deus, seja em qualquer denominação, seja em casa, porque eu já vi gente servindo a Deus em casa. Você está agradando a Deus. Qualquer coisa que surge na sua vida, uma enfermidade, um problema grave, uma situação difícil de você resolver, não é porque Deus é ruim. Às vezes o erro está em nós. E outra coisa, ninguém nesse mundo está livre de qualquer coisa. Está livre de uma enfermidade, ninguém está livre das coisas que acontecem, de desemprego, de aflições, de tristeza, de angústias. Mas nós vamos recorrer ao nosso Deus, nós temos que nos humilhar para Deus, para que nosso Deus abra as portas de emprego, abençoe nossos filhos, nosso semelhante, a nossa casa. Foi o que Salomão fez, que Deus explicou para ele, né? Se o meu povo se humilhar, eu abrirei as portas, né? E Deus manda até chuva naquele lugar que está seco. Deus faz coisas inacreditáveis. E Deus é cheio de misericórdia, gente. Deus é cheio de bondade na nossa vida. Na minha vida, na vida de vocês, na vida de muita gente que eu conheço, Deus é cheio de misericórdia. Na vida do ser humano em geral. Só que o que Deus quer de nós, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer a nossa riqueza. O que Deus quer de nós, a nossa obediência e oração. Porque fraqueza nós vamos ter, erro nós vamos cometer. Mas é orando a Deus, se humilhando a Deus, procurando fazer a sua vontade, pedindo forças para Deus, para nós não cometermos erros, para Deus nos ensinar como caminhar na presença dEle. Deus está pronto a nos ouvir, seja de madrugada, de dia, a qualquer hora do dia, da noite. Para Deus, não tem dia, não tem noite. O tempo de Deus, o relógio de Deus é diferente do nosso. Então, eu sempre falo, gente, não é a igreja que põe enfermidade em ninguém. Não é Deus que põe enfermidade em ninguém, porque é bíblico, a enfermidade não é de Deus. A tristeza não é de Deus, a angústia não é de Deus. Às vezes são provações que vêm na nossa vida para nos testar se realmente nós estamos em comunhão com Deus.
E Deus é muito poderoso na nossa vida. Não viu a situação de Jó? O homem milionário, um homem rico, tinha de um tudo, e o adversário pediu ordem a Deus para tirar tudo dele, e ele não blasfemou contra Deus. Ele teve lepra. Depois Deus não restituiu tudo para ele, restituiu a saúde dele, restituiu o que ele tinha de material em dobro, o espiritual dele, Deus restituiu. Então Deus quer a obediência. De nós, Deus não quer nada. Mas se nós caminharmos com Deus em obediência e procurarmos fazer a vontade de Deus, por pequenos que somos, né? Deus virá ao nosso encontro, e quando a gente clamar que precisamos de algo, Deus vai vir ao nosso encontro, vai nos libertar, vai dar na nossa mão alguma causa, gente, que está perdida, que a gente põe por perdida, Deus vai lá e entrega na nossa mão. Eu já vi testemunho de irmã que estava com uma causa de 16 anos na justiça. E quando ela foi buscar a palavra, Deus falou que ia dar a causa na mão dela, e Deus deu. Ela recebeu aquilo que era de direito dela. Mas Deus faz obras na nossa vida, se nós humilharmos perante Ele e tivermos a convicção que nós não somos perfeitos. Nós entrarmos em oração, conversarmos com o nosso Deus, Deus vai fazer maravilhas e proezas na nossa vida. Deus vai restituir a nossa família, Deus vai nos dar vida, saúde dos céus, vai abençoar a nossa vida espiritual, a nossa vida material, os nossos filhos, nossos netos, nossos conhecidos. Somente Deus quer a obediência. E pedir forças a Deus para que nós venhamos a errar menos na presença dEle. Porque nós somos cheios de erros, né, gente? Quem falar que não tem erro está pecando, porque tem. Mas Deus é bondoso. E tenham vocês a certeza viva de que Deus vai ouvir as vossas orações. Que Deus é bom em vossas vidas. Tenham todos um bom, um ótimo dia abençoado por nosso Deus. Deus vos abençoe.